Olá pessoal, nós estamos aqui em mais uma terça-feira teológica, tudo isso para a honra e glória do Senhor. E nesta ocasião eu gostaria de estar tratando sobre um assunto que um dia foi a minha dúvida e pode ser que seja a sua. E a dúvida é: onde esteve Jesus dos 12 aos 30 anos? Essa é uma pergunta que não permeia apenas o coração e a mente dos cristãos, mas também dos místicos, dos céticos, de todo mundo. E justamente por conta dessa questão, por conta dessa dúvida, por conta deste interesse em saber onde estava Jesus, é que muitas especulações têm surgido, muitas especulações têm aparecido ao longo dos séculos, ao longo dos anos. Com relação a esses 18 anos da vida de Jesus, podemos ter em mente que se Jesus morre com aproximadamente 33 anos e meio, 18 anos correspondem a mais da metade da vida de Jesus. Contudo, nada falam nos evangelistas. E precisamos entender que os evangelistas não falam sobre este período porque não era o propósito dos evangelistas escorrer um tratado ou uma biografia acerca de Jesus, mas sim revelar qual era o seu propósito vindo a esta terra, e que era um propósito de salvação. É justamente por conta disso que os evangelistas eles não vão desenvolver um tratado sobre este período. No entanto, nós podemos enxergar no Evangelho, segundo escreve Lucas, no capítulo de número 2, verso número 51 a 52, um breve resumo acerca deste período. O texto diz: E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito, e sua mãe guardava no coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. O que temos sobre este período é apenas que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e com os homens. Enquanto os escritores bíblicos não falam sobre este período, os livros apócrifos, por sua vez, buscam preencher este vazio, buscam preencher o vácuo que existe na biografia de Jesus. Alguns estudiosos estimam que existem cerca de mais de 50 evangelhos apócrifos. As cartas não tiveram tanta cópia barata, tanta imitação, justamente pelo fato de que seria mais difícil, ainda que existiram cartas apócrifas, não foram tantas. Apocalipses apócrifos existiram também, mas não tantos. Mas voltemos aos evangelhos. Cerca de mais de 50 evangelhos foram escritos. E nestes, os estudiosos afirmam que surgem histórias que demonstravam um pequeno conhecimento dos escritores sobre a pessoa de Jesus, sobre o propósito de Jesus, e até mesmo um abismo muito grande entre os escritores dos evangelhos apócrifos e os escritores dos evangelhos que estão em nosso cânon. Então, o propósito de preencher essas lacunas, o propósito de preencher este vácuo, foi um propósito no qual quem designou este desejo de escrever e redigir um livro apócrifo falhou miseravelmente. Segundo Humberto Roden, ele diz: a opinião mais comum, porém, é que o jovem tenha demandado terras longínquas, o Egito ou a Índia, a fim de ser iniciado pelos grandes mestres espirituais que ali viviam ou haviam deixado escolas esotéricas. Outros se contentam com admitir uma estadia entre os essênios. Fraternidade ascético-mística de judeus, não longe do Mar Morto. Então, alguns estudiosos vão dizer que este período,
O propósito deles é dizer que durante este período, Jesus possivelmente viajou para terras longínquas, possivelmente o Egito ou a Índia, para poder aprender, para poder se desenvolver, para poder crescer. Mas, quando nós nos deparamos com os relatos bíblicos após a manifestação de Jesus como o Messias, né, agora para cumprir o seu ministério, nem os conterrâneos de Jesus, nem as pessoas de Nazaré sabiam que ele havia ido para terras distantes. Pois quando ele manifesta seu ministério com aproximadamente seus 30 anos, as pessoas ao seu redor se questionam: de onde lhe vem tanta sabedoria? Ou de onde lhe vem essa sabedoria? Logo, se faz nítido, podemos assim dizer, que para que eles tivessem um tamanho espanto, é porque eles possivelmente acompanharam a trajetória de Jesus. Mas pensemos, se Jesus realmente ficou por 18 anos fora, será que os seus vizinhos, as pessoas próximas, não perceberiam? Caso soubessem de que Jesus estava ausente, não assimilariam, ainda que não soubessem, para onde Jesus foi, onde ele esteve. Será que eles não associariam essa sabedoria a este período em que ele ficou distante? E talvez não entenderiam que este período para ficar distante foi em busca de um conhecimento espiritual? É um fator a se pensar. Então aqui este argumento de que Jesus ele estava possivelmente na Índia ou no Egito buscando este conhecimento, ele vai perdendo força. E quando nós olhamos Lucas capítulo de número 2, a ocasião em que Jesus vai para a celebração do Bar Mitzvah, precisamos nos lembrar que os doutores, os mestres da lei se espantam com a sabedoria de Jesus. Eles se encantam com a tamanha maestria que ele dominava as escrituras. E estamos falando dos teólogos da época. Logo, se Jesus espantava com 12 anos de idade os teólogos da época, qual a necessidade de Jesus passar 18 anos assentado aos pés destes mestres na Índia ou no Egito? Em Mateus capítulo 12, verso de número 42, o mesmo Jesus, o próprio Jesus diz: a rainha do meio-dia veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior que Salomão. Como todos sabemos, o relato bíblico vai nos dizer que Deus permite que Salomão lhe faça um pedido, e o que Salomão lhe pede é sabedoria. E Deus lhe concede sabedoria. E Jesus está aqui afirmando categoricamente, explicitamente, que ele é maior do que Salomão. Logo, o entendimento, o conhecimento, a sabedoria de Jesus superavam abundantemente a sabedoria de Salomão. Com base nisso, podemos entender que Jesus não precisava, torna a repetir, Jesus não precisava aprender com os essênios, com os gnósticos, ou sejam lá quais forem os gurus. Jesus não precisava aprender com nenhum deles. A sabedoria de Jesus vinha da fonte suprema por meio do seu contato com Deus. Mas a pergunta ainda continua. Então, onde esteve Jesus? A resposta pode ser mais simples do que nós imaginamos. Possivelmente Jesus esteve com a sua família, em Nazaré. Jesus ele teve uma vida normal, uma vida comum, dos seus 12 até os seus 30 anos. Nada de espantoso, nada de miraculoso, como alguns dizem, né? Que Jesus era rico e tinha até casa na praia porque ele fazia móveis milagrosamente. Nada disso. Certa vez, quando Jesus se manifesta em público, o povo de Nazaré indaga: não é este o carpinteiro,
filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E o relato está em Marcos capítulo 6, verso de número 3. As pessoas que estavam ao redor de Jesus, as pessoas que estavam à sua volta, deram um adjetivo a ele. Não é este o carpinteiro? Deram uma definição para Jesus como o carpinteiro. Jesus era conhecido pelos nazarenos. E a pergunta que fica é: de onde eles tiraram que Jesus era carpinteiro? A resposta mais plausível, de onde Jesus esteve neste período de 18 anos, dos seus 12 até os seus 30 anos, é bem mais simples do que nós podemos imaginar. Possivelmente Jesus esteve na carpintaria de seu pai, Senhor José. Esteve aprendendo e se desenvolvendo em uma profissão comum, em uma casa comum, em uma família comum. E pode ser que não era esta a resposta que você estava esperando. Pode ser que o que você queria saber era algo glorioso e fantástico. Mas a glória, o reflexo glorioso da Bíblia é justamente isso. Mostrar coisas simples, coisas comuns, para nos fazer valorizar coisas simples e coisas comuns. Não existe nada que ateste essa teoria, contudo, mediante os pequenos relatos bíblicos, podemos identificar que esta é a resposta mais plausível, mais coerente, que anda em mais concordância com as Escrituras. Se esta também era a sua dúvida, deixe aqui nos comentários, curta, compartilhe com alguém que você sabe que tem esta dúvida e ajude no crescimento deste canal, porque assim mais pessoas poderão ser alcançadas para a honra e glória do nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Terça-feira que vem nós estamos de volta com a Terça-feira Teológica. Que Deus os abençoe.